Então, pessoal, agora vocês vão me ver pequenininha aí na tela de vocês e eu vou estar olhando para baixo porque eu tô aqui com o meu computador e eu vou acompanhando para explicar para vocês todo o processo de como que eu fiz essa foto e outras demais fotos também, para vocês poderem entender um pouquinho mais sobre a composição. Vamos lá? Nessa primeira foto que estou compartilhando com vocês, é uma foto de um cenário super improvisado, uma coisa super simples, na mesinha que eu tenho no meu apartamento mesmo, e tem muitos objetos aqui de improviso. Então vou estar especificando e direcionando para vocês com algumas setinhas para vocês entenderem o que cada coisa está iluminando, certo? Como a foto era de um bolo, achei interessante colocar também um dos ingredientes. A gente escolheu o ovo para poder estar colocando, mas poderia ser qualquer outra coisa, uma farinha de trigo ou o que você preferir. Também tem a xícara de leite, que é um acompanhamento para poder casar melhor, para poder compor. Muita gente às vezes me pergunta, Fê, mas eu tenho várias coisas aqui de decoração, vai aparecer tudo na minha foto? Não, talvez nem apareça tudo, mas talvez você jogue isso de segundo plano, que eu vou mostrar para vocês algumas fotos para frente, como fazer isso em segundo plano, né? Então o importante é compor. Independente se aparece o objeto inteiro, vai aparecer a caneca, a xícara inteira, pode ser que não apareça, mas ela vai dar muita vida, vai casar muito bem com aquilo que a gente quer no resultado final. Então tudo aquilo depende do que você quer com a sua foto. Nessas setas que eu tô mostrando para vocês, eu tô usando de iluminação 2 ring lights de iluminação artificial. Essas fotos aqui, eu fotografei elas de dia, só que eu não quis usar a luz natural, então isso foi por opção minha. Se você não tiver um equipamento auxiliar de iluminação artificial, não tem problema nenhum. Então eu fechei as cortinas do apartamento, tava com muita luz e eu preferi usar artificial, que eu conseguia calibrar ela melhor do jeito em que eu preferisse. Mas como eu já falei em um vídeo anterior, se você não tiver, usa a luz do dia mesmo, ok? Então vocês vão ver que tem uma seta que ela está direcionando para o ovo, ou seja, eu quero iluminar essa parte do ovo, eu quero deixar ela mais clara e na foto vocês vão entender melhor. O outro ring light, ele está apontado para o prato, por quê? Porque eu não quero que dê sombra no bolo quando eu for colocar o bolo. E vocês estão vendo que tem o meu celular aí de improviso com a lanterna ligada, né? Foi uma coisa super simples que eu peguei o celular e falei, eu preciso muito iluminar essa florzinha, então eu peguei o celular, peguei o que tinha mesmo e fui. Eu não tenho um celular, usa o celular de alguém da sua família, de algum dos seus amigos. Eu não tenho um celular em casa, não tem problema. O que você pode fazer? Você pode estar colocando alguma lanterna pequena, que seja. Nessa terceira foto dá para ver de pertinho o efeito que a luz dá sobre os ovos, ilumina demais, então estou colocando uma seta para vocês verem justamente onde que ilumina, e isso na foto dá total diferença, porque dá uma ênfase enorme. Mesmo que ele fique em segundo plano, ou seja, mesmo que o foco principal seja o bolo e não os ovos, ele dá uma iluminação perfeita que vocês vão poder acompanhar daqui a pouquinho. Na próxima, mais uma foto também mostrando onde que esse outro ring light ele está iluminando, que é diretamente no prato. Eu estou detalhando bastante só para vocês entenderem onde a gente precisa iluminar e onde não pode de forma alguma faltar luz. O que vai dar vida para sua fotografia e o que não vai. Tem coisas que a gente faz numa foto, às vezes uma iluminação errada que não dá diferença nenhuma, aí a gente tira, não precisa. Mas essas que eu estou mostrando são essenciais para a foto chegar no resultado final. Passando, eu dei o zoom aqui, né, mostrando o meu celular e aonde exatamente que a lanterna está direcionando, que é na parte da flor. E a outra depois que já chegou o bolo, então nós posicionamos, tiramos ele, posicionamos. Nessa parte eu ainda estava terminando de colocar a cauda nele, mas dá para vocês verem o seguinte, que o ring light ele tá de cima para baixo. Então aqui eu precisei de uma ajudinha básica e para poder posicionar ele assim. Isso serve para quê? Para a gente poder criar efeito de iluminação. E quando eu falo de melhor ângulo, o que eu quero dizer com isso? Você precisa ter em mente o que eu quero mostrar para aquelas pessoas que estão vendo a minha foto. Eu quero dar a sensação de quê? De que o bolo tá na mesa delas? Eu quero dar a sensação que é uma foto de cardápio? Então se for uma foto de cardápio, eu vou querer tirar ela mais de longe. Se for uma foto que dê a sensação de que o bolo tá na frente dela, eu vou querer tirar mais de pertinho. E a partir daí você vai testando os melhores
melhores ângulos. Não existem regras, existem ângulos que ficam melhores em qualquer tipo de foto. São padrões, e são esses que eu também vou estar mostrando para vocês. Mas isso vocês podem girar e ver ali o que é melhor para o que vocês estão fotografando, certo? Então vamos lá conferir agora a nossa primeira imagem. Aqui vocês estão vendo que eu estou utilizando um tripé nessa primeira foto, mas a real é que não precisa ser feita com tripé, tanto que eu coloquei uma com tripé e outra sem, para vocês verem que eu não tenho um tripé, não tem problema nenhum, dá para fazer perfeitamente sem também. Essa foto eu estou lateral, ou seja, eu não estou fotografando de frente, eu estou lateral da mesa e olha só o resultado dela. Perfeito. Vocês podem reparar que os ovos, eles não estão aparecendo em primeiro plano e a caneca também não. O que é primeiro plano? Primeiro plano quer dizer ênfase. E segundo plano é aquilo que não está em ênfase. Nessa foto vocês podem reparar que o que está em primeiro plano é o que está 100% focado, é o bolo. E o que está em segundo plano é o que está desfocado, ou seja, a caneca e os ovos. E se vocês repararem, lembra daquelas setas de iluminação que eu mostrei para vocês? Olha só a tonalidade dos ovos, olha esse brilho que está dando nos ovos e olha o brilho que está dando nessa flor que está atrás da caneca. Completamente diferente. Se não tivesse essa iluminação ali, provavelmente teria ficado escuro. E agora a gente vai para a segunda foto. Aqui é só um comparativo de com tripé e sem o tripé. Vocês vão perceber uma coisa muito interessante, que dá para fazer do mesmo jeito. Inclusive eu, Fernanda, 99% das vezes estou sem o tripé. Eu só quis deixar isso porque às vezes você sente mais seguro, você tem mais estabilidade. Tem pessoas que pegam um celular, montam uma pilha de livros e acham que aquilo dá mais segurança, então isso fica a seu critério. Não tem um tripé, improvisa com aquilo que você tem, um móvel, uma pilha de livros ou enfim, né? E comparando com o resultado que eu vou mostrar agora, notem que parece foto do jogo dos 7 erros, porque é quase imperceptível com o tripé e sem o tripé. O que mudou? Na primeira foto a gente está colocando cobertura, né? Nessa não tá. Mas vocês estão reparando que o ângulo é o mesmo. Eu estava na lateral da mesma forma. Ou seja, se eu estou lateral, eu consigo criar esse primeiro e segundo plano. Quanto mais lateral eu estiver, em posicionamento lateral, mais fácil fica de algo focar e de algo desfocar. Mais fácil fica de criar primeiro e segundo plano. Então gravem isso, que isso é uma dica muito importante. Então bora lá conferir o terceiro ângulo. Nessa posição, notem que eu continuo na lateral. Porém, antes eu estava em pé, inclinada, agora eu estou abaixada. E olha a sacada dessa dica. Quando eu abaixo, quer dizer que eu estou me igualando ao mesmo nível do que eu quero fotografar. Então ali eu estava agachada para eu poder pegar exatamente o bolo no mesmo nível. Se o bolo estiver numa altura de 1 metro, eu também quero estar agachada na altura de 1 metro. Então o importante é que eu esteja sempre na mesma altura daquilo que eu quero fotografar. Isso dá a sensação de dimensão. É aquela foto que eu falei para vocês anteriormente sobre a pessoa que está vendo imaginar que o bolo, que aquele prato está em cima da mesa dela, na frente dos olhos dela. Então isso dá profundidade e dimensão na foto. Toda vez que você está na mesma altura, isso dá profundidade e dá dimensão, ok? Agora olha esse resultado. Foi exatamente essa foto que eu mostrei para vocês que eu iria ensinar como fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Na primeira foto eu estava no mesmo ângulo lateral, só que eu estava em pé, inclinada. Em pé e inclinado no mesmo ângulo serve para poder dar tons de sombra, iluminação, serve para criar efeitos com sombra, com iluminação. Quando eu estou igualada na altura, na mesma altura do que o meu bolo, do que o que eu quero fotografar, isso dá profundidade. Nessa foto vocês podem perfeitamente ver que parece que o bolo está aqui diante dos meus olhos, na minha frente, mesmo sem estar. E aí, pessoal, gostaram? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa primeira aula. Eu tô louca para poder ver o que vocês andam reproduzindo. Essa aula vai estar disponibilizada em outras plataformas, vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível no Facebook também. Eu espero
espero de coração ter te ajudado e espero também que você tenha entendido de uma forma bem simples a poder criar fotos maravilhosas e com uma ótima qualidade. Então até a próxima, um grande abraço e Deus te abençoe!